Por aqui extrair de você uns fundamentos do teu resultado. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou fazer perguntas objetivas e rápidas. Talvez você me dê uma resposta rápida também. Ela talvez não seja completa, mas que traga insights para quem tá vendo, para quem tá ouvindo. Vamos lá. Quantos países você conhece? Uns 30, 40. Isso aí. 30, 40 países. Desses países, vamos chamar de 40 países, tá? Desses 40 países, quantos deles você foi a trabalho? 35. Tá, 90%. Então, o que você conhece de país foi a trabalho. É, praticamente. Você foi para todos os continentes? Só não fui pra Ásia ainda. Só não foi para a Ásia ainda. Quantas vezes nos últimos 10 anos você foi para fora do país a trabalho? Em média por ano. 3 vezes ao ano, em média. 3 vezes ao ano. Em média. A trabalho. A trabalho. Tá bom. Sem contar férias, né? Então eu tô falando com um cara com 40 países nas costas, 95% disso a trabalho, já foi para quase todos os continentes, trabalhou em várias empresas, fala inglês, fala espanhol, fala outro idioma também? Ou? Não, só inglês, espanhol e português. Inglês e espanhol. Quantos presidentes de empresas nacionais você já teve relacionamento? Presidente. Nossa. Sei lá. Das 500 maiores, sei lá, 450. Beleza. A tua operação de vendas até esse ano gerava em torno de quanto de dinheiro por ano? Abaixo de você. Como eu estava na América Latina, que é uma operação cross, né? Você tem líder de regiões de cross, operação... Eu não vou dar o número exato por uma questão de compliance ainda pela empresa, mas é acima de R$1 bi. Acima de R$1 bi. Tá bom. Você já falou, você já conviveu, conhece 95% dos presidentes de grandes empresas do Brasil, viajou 40 países, 3 vezes por ano, R$1 bi, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas tá ali. O que você percebe de padrão, Bush, nas empresas que dão certo, nos negócios que dão certo, e o que você percebe de padrão dos negócios que não dão certo? Porque, cara, olha o overview que eu dei de você. Me levantou a minha barra, né? Pra eu mesmo me exigir. Tem padrão aí. Eu entendo que as empresas que dão certo, que eu acho que é a informação mais importante, porque as que não dão certo a gente tem mais elementos para trazer. Mas as que dão certo é mais fácil de entender. Mais fácil, tá. Né? Tem uma coerência maior. Para mim tem uma visão, tem uma solidez forte de propósito, e eu não quero levar propósito aqui para aspectos que são importantes, mas tipo, eu brinco de abraçar árvore, ESG e tal. Lógico que esse propósito é importante, não estou minimizando, mas quando eu falo propósito é assim, cara, a nossa empresa é como a gente conversa, cara, ou eu vou vender mais, ou eu vou aumentar valor, ou eu vou reduzir custo. Tá bom. Como eu faço isso? Focando no cliente. Isso é propósito. Então toda empresa sabe, cara, o cliente, não é que o cliente tem sempre a razão. O cliente é o objetivo da nossa companhia. Seja ele B2B ou B2C. Ou seja, o que eu vou fazer é para ser melhor para aquele cara. Então toda decisão ela é vinculada para aquele cara, pensando nessa tríade, né? Dessas 3 variáveis. Perfeito. Então isso para mim é uma questão sólida. Por quê? Porque é muito comum as empresas romantizarem estratégias, né? Primeiro que tem um erro grande. As empresas que saem para um hotel, fazem o planejamento no início do ano e aí outro ano só vão voltar a ver. Cara, o planejamento é no dia a dia. Boa. Sabe, essa coisa de sair, fazer... Eu acho sair todo mundo junto discutir interessante. Mas não é ali que eu vou ter uma visão de 5 anos e vou... Não, é propósito. Peguei. Né? Segundo pilar, para mim, super importante, é entender o papel da tecnologia como escala e não como fundamento. Muito bom. Né? Porque a tecnologia, ela acelera o processo. Ela escala. Então, se o processo... Ela não é o processo, ela não é o processo. E ela não é o teu diferencial. O pessoal confunde. Óbvio que vocês podem pegar um nicho de mercado aqui e dizer, pô, ali a tecnologia é essencial. Sim. Pode existir uma exceção no que eu estou dizendo. Mas o que eu quero trazer assim, fundamentalmente, a tecnologia ela serve para dar escala. Ela serve para tu melhorar a experiência, mas ela não é o propósito, o fundamento. Não é porque eu comprei o e-commerce que a minha empresa foi melhor. Entendi. Não é. A tua empresa... Porque entre nós, quem hoje tem site de internet para vender? Sei lá, 90% das empresas, né, posicionadas. É que nem numa feira. Quero comprar cenoura. Eu vejo um monte de banca vendendo cenoura. E cada um só muda o preço e é uma forma de mostrar. Isso você tá na internet. Entendi. Né? Agora, o propósito do cara é diferente. Entendi. Então, essa é a segunda variável que para mim é clara. E o terceiro, que é o mais difícil, que é a cultura. E onde eu quero chegar na cultura? É quando a liderança consegue criar uma cultura digamos assim, pensar como dono.
olha só como é profundo isso aqui, porque eu demorei para entender, para aprender, para poder ensinar depois. Que é assim, as tuas decisões têm que ser sempre pensando como dono. A maioria das pessoas toma decisão para se manter no cargo. Elas fazem o melhor para o seu cargo. Principalmente para pegar líder de venda. O mais comum do líder de venda confortável é ele pegar e se não vender, ele matar um funcionário. Ok. Né? E na verdade... Para defender o cargo dele. Para defender o cargo dele. Ou ele criar elementos... Vou dar um exemplo. Se eu fosse... Eu conversei, antes de mudar nesse ambiente, eu estava conversando com uma grande CMO, uma multinacional, e ela todo ano investia na Fórmula 1. Investia, assim, milhões, cara. Quase R$1 bilhão na Fórmula 1. Entre cota de TV e todo o patrocínio que envolve a competição. Porque de nada adianta tu patrocinar o slogan da TV se o carro que está passando lá tem o teu concorrente. Então, tu tem que fazer uma estratégia de ponta a ponta. A Fórmula 1 era isso. E o que acontece? Sempre deu certo para aquela empresa investir na Fórmula 1. Tinha ROI, né? O retorno de investimento era sempre bom. Quanto botar de marketing versus retorno de venda. Só que nesse ano que eu conversei com ela, ela estava pensando em mudar. Ela disse, puxa, o digital pode me trazer mais informação, e hoje informação é fundamental para uma tomada de decisão. Certamente vou gastar menos e certamente eu vou ter um retorno maior. Certamente, entre aspas, né? Na visão dela. Só que ela não toma a decisão de fazer isso. Porque se ela toma a decisão e dá certo, tá tudo certo. Se ela tomou a decisão e deu errado, ela é demitida. Porque a cultura da empresa, ela valoriza quem faz o previsto, não quem faz o melhor para a empresa. Então, mesmo que se o melhor para a empresa não for... que tem um risco de não dar o melhor resultado. Que não for coletado o resultado agora, né? For uma construção. Exato. Então, exemplo, é comum, e o cara que vai para o clube de vendas, o cara que está com a foto na parede, é o funcionário que teve melhor performance nos indicadores, que são os esperados por ele. Tá bom. E não sou contra reconhecer quem fez isso. Agora, não tem em nenhuma empresa que eu conheci formalmente, aí é uma oportunidade de reforçar a cultura, o quadro do cara que é destaque não pelo resultado, mas pelo comportamento, no sentido, ele está fazendo algo que vai dar um resultado daqui a 2 anos. Ele está fazendo algo que vai melhorar a percepção de valor da nossa companhia, que vai melhorar o brand. É raro, já viu algum quadro dizendo, esse cara não bate meta, mas ele é foda. Porra, a gente não vê. Ó, você falou uma coisa aqui, porra, você deu uma pirada agora, aí vamos nessa piração aí, ó. Vamos lá. Como que faz o cara... Bush, pensar como dono, se ele sabe que ele não é o dono. E mesmo... Porque eu fico aqui pensando, né? Pense como dono. Aí o cara tá lá, eu não sou, e nem você. Por isso que ele não vai ser. A escolha foi dele já. Mas ó, por que eu tô te falando isso? Eu já trabalhei numa empresa que eu pensava que nem o dono, mas eu sabia que eu não ia ser. Mas tu saiu, né? Saí. Você acha que, então... Eu tô te fazendo uma pergunta meio enviesada, Por que eu tô te provocando também na resposta? É porque no Grupo Primo tem esse estímulo de pensar como dono e os caras sabem que podem ser. Mas aí tu tem ferramentas para isso, né? Por exemplo, aqui no Grupo Primo, vocês têm uma estratégia de partnership. É uma das ferramentas... Dá para pedir. Pensa que nem dono, velho, porque você pode ser elegível. É uma das ferramentas que tu motiva, mas não é a única. Mas eu sempre tento trazer elementos que não dependam da organização. Se eu estivesse falando com o líder, só com o líder, eu diria, cara, crie ferramentas para que as pessoas se sintam donas. Crie ecossistema, crie fóruns que as pessoas podem dar opinião sem o chefe, sabe, tirar... Obviamente que existem ferramentas. Mas eu vou pegar aqui, tô falando para um cara que nem o Bush, um cara que sempre foi funcionário, né? Tá. Bro, é o seguinte, ou menina, né? Sister, né? É o seguinte, pensa como dono. Porque se o lugar não aceitar tu como dono, tu vai buscar um lugar que vai te aceitar como dono. Porque o cara que entrega mais, o cara que pensa como dono, ele tem lugar em qualquer lugar no mundo para trabalhar. O mercado que é esse, cara. Cara, eu sempre pensei como dono, fazendo xerox. Me dá assim, ó. No detalhinho, tô até anotando aqui essa aula, 3 fundamentos que caracterizam pensar como dono. 3 fundamentos para pensar como dono. Primeiro, over delivery. Ok. Porque se tu é dono de qualquer coisa, tu quer sempre ver o sorriso do outro lado. Quem não gosta de fazer algo e ver que satisfez o outro lado? Né? Quem não gosta? Qualquer coisa. Quando um pai dá um presente para um filho, cara, o que o pai só quer ver é o sorriso. Não é um obrigado, não, é só o sorriso ver, puxa, né? Uma mãe dá um presente para um filho, uma situação com os avós, não importa, se a gente pega o lado familiar, trabalha igual. Se tudo que tu fizer, tu pensar que tu vai conseguir tirar algo de satisfação, tu já tá pensando como dono. Por que eu falo pensar como dono isso? Pô, mas funcionar também pensei. É que o pensar como dono
é o cara que faz sem o interesse próprio, ele faz pelo interesse do outro. Por exemplo, eu fazer um over-delivery da minha atividade numa empresa que eu sou funcionário, vai fazer a empresa valorizar. Não, vai fazer eu também valorizar. Né? Então, esse é o primeiro fundamento que eu acredito que é o over-delivery. E não pode ter aquele discurso, porra, não sou pago por isso. Mim... É aquele tipo de coisa que não está no texto, mas está no contexto. Existem coisas que não estão no seu job description, na sua descrição de cargo, mas, pô, elas estão no contexto. E tu sabe que eu até mudaria em pensar como dono, que eu falei agora, eu diria pensar como protagonista. Em vez de dizer assim, ó, pensar como dono. Não, o que dá certo não é o cara pensar como dono, é pensar como protagonista. Tu é protagonista, tu entrega mais. Segundo, como é que eu vou te colocar? Você tá aqui, né? No over-delivery. Sim, então, vamos lá. Eu pedi 3, né? Então a gente vai trocar. Pensar como dono, como ser protagonista. Eu quero dizer que é a mesma coisa, sabe? Tá bom. Over-delivery. Over-delivery. Segundo aspecto é, tudo que faz a gente se diferenciar na nossa execução é feito fora da execução. É feito na sombra, feito na escuridão. Onde é que eu quero chegar? Tá bom. Se eu trabalho das 8 às 8, o que vai fazer eu me destacar das 8 às 8 não é o que eu faço das 8 às 8. É o que eu faço fora das 8 às 8. Entendi. O quê? Eu não vou te dizer porque cada profissão tem, mas, por exemplo, no meu caso, foi eu entender que se eu sair às 6 da tarde de tentar vender e de noite eu fizesse o software, eu ia vender muito mais no dia seguinte. Pô, mas não é justo. Quem tá falando de justiça? Qual é o critério de ser justo? Qual é o critério de ser? Eu não estou me baseando em leis trabalhistas, de exploração, óbvio, né? Eu estou falando por iniciativa da pessoa. Eu não estou dizendo que as empresas têm o direito de exigir isso, porque nenhuma empresa contrata donos, ela contrata funcionários. Quem cresce nas empresas e se desenvolve no mercado é quem pensa como dono. Tá. É um benefício de pensar assim. Então, primeiro, é ser 1% melhor por dia, vamos dizer assim, tentando pegar um slogan, né? Ou seja, seja melhor no seu horário o seu horário passivo, né? O que tu faz fora do trabalho para tu ser melhor? O que tu tá fazendo? Tá assistindo novela? Bem, se aquela novela tem a ver com o teu negócio, ok, mas se não tiver, te agrega? É que você está dizendo o seguinte, tem muita gente que fala assim, pô, você tem que ser melhor no seu ambiente de trabalho. Aí você fala, sendo over-delivery, mas também você tem que focar em crescer fora do seu ambiente de trabalho. É que é ali que tu cresce, porque todo mundo está no ambiente de trabalho igual. Como é que eu vou me destacar? Treinando mais que os outros. Uma vez eu vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo. Onde você realmente cresce. O Cristiano Ronaldo... o Cristiano Ronaldo ficava 3 horas treinando falta depois do jogo. 3 horas. Por quê? Cara, porque ele sabia que aquilo ia fazer o diferencial para ele. Né? Esses dias eu assisti um filme, agora não recordo que não sei se foi um filme ou foi alguém me contando a história, porque com tanta viagem, não lembro, dando um caso, talvez você vai saber me ajudar, que demitiu funcionários porque não conseguiam ficar até a hora que ele treinava. Os funcionários reclamavam que tinha que fazer hora extra, e ele demitia porque disse, cara, tu não tá aqui para suportar o plano, né, etc. E o terceiro, para mim, visão de dono, é estar alinhado com a visão. Alinhado com a visão. Me dá um exemplo disso. Exemplo, tem uma reportagem da NASA que a BBC de Londres está fazendo uma reportagem ao vivo. E aí, imagina que a gente está aqui agora gravando, né? E alguém sem querer esbarra numa câmera aqui. Aí muda assim, dá um barulho ou quebra alguma coisa. Aí naturalmente o que faz? Está ao vivo. As pessoas vão parar para prestar atenção. E o câmera e o repórter, já acho experientes, colocaram a pessoa no contexto para minimizar a interrupção. Disseram, ô, fulano da limpeza, tudo bem? Como é que você tá? Pô, prazer. Você trabalha muito tempo aqui na NASA? Trabalho 2 anos e tal. O que você faz? Ué, ajuda a levar o homem pro espaço. Qualquer pessoa que a gente passar na empresa e perguntar o que tu faz, a resposta só pode ser uma. Sim. Propósito da empresa. Beleza. Então, se eu não tenho propósito de dono, como é que eu vou ter visão? Agora, essa visão tem que ser passada na sua opinião pela liderança, obviamente. Exatamente. Né? Mas vamos pensar, se eu vou numa empresa, qual é o propósito da empresa? O propósito não é o teu job, aquela caixinha. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu posso trazer um livro para um colega que ele vai fazer o trabalho melhor que eu vi numa livraria. Porque eu estou pensando em ajudar. Não é um jogo de soma zero, entende? A gente vem numa sociedade que parece que para eu crescer, não pode crescer. E essa é a mentalidade que faz com que o cara não cresça. Sabe? Então, para mim, talvez eu não estou achando a palavra que unifique essa postura, mas é uma postura do tipo assim, eu tô aqui para fazer a empresa crescer. Eu tô aqui para fazer um jogo não de soma zero. Eu tô aqui para fazer que o ambiente cresça comigo, independente se eu vou me destacar ou não. Sim. Porque tu concorda comigo que um cara que treina mais que os outros, um cara que entrega mais do que pedem, e um cara que está sempre ajudando o ambiente a ser mais leve para atingir o objetivo comum, me diz, cara, como é que esse cara não vai dar certo?